Isaías 6:8. Se quiser apagar essas luzes aqui para ficar melhor, ótimo. Ok. Vamos ler juntos? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, obra do Teu Santo Espírito em nossos corações, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana eu li esse livro, que está entre um dos mais vendidos no Brasil, e o nome do livro é 10% Mais Feliz. É um livro muito interessante, e na capa do livro ele diz: como eu aprendi a silenciar a mente, reduzir o estresse, encontrei o caminho para a felicidade, uma história real. Como é que você não compra um livro desse? Né? Comprei, tem 300 e poucas páginas, e essa semana eu me deliciei nele. O autor do livro é Dan Harris. Quem é Dan Harris? Dan Harris é um repórter famoso nos Estados Unidos, é âncora do Nightline, que é um dos programas da ABC News, da rede ABC, nos Estados Unidos, e ele conta a história dele, a carreira e a vida, e como ele lutou para chegar onde ele chegou, e quantas lutas ele enfrentou, como foi difícil para ele alcançar o lugar que ele queria na sua vida, na sua carreira, como repórter. E diz que ele, num determinado momento da sua história, ele experimentou drogas pesadas, porque ele queria produzir mais, e ele estava deprimido, ele não conseguia vencer na vida, e ele começou no caminho das drogas. Ele viu que não dava certo, começou a passou mal no ar, inclusive, por causa do efeito das drogas, e depois ele mergulhou nas entrevistas com grandes pensadores. Já que ele era repórter, ele foi atrás de pessoas que caminhavam no caminho da espiritualidade, e ele foi chamado para fazer a reportagem de uma mega igreja, do pastor Ted, que tinha mais de 14 mil membros, e ele vai nessa igreja, essa igreja é pentecostal, e no primeiro culto ele fica do lado de uma mulher que está falando em línguas, ele toma um susto danado, né? E aí esse pastor começa a mostrar o evangelho para ele, e a expansão ali daquela igreja, que era uma igreja enorme, e ele começa a caminhar com esse pastor, e ele se torna um especialista em igreja evangélica através das suas reportagens. Mas num determinado momento da história dele, ele descobre que esse pastor, num escândalo, era homossexual, vivia também envolvido com as drogas, e aí ele larga tudo e começa a trilhar o caminho da filosofia. Não encontra nada na filosofia que resolva o seu problema, vai para as terapias, também não encontra nada, vai para o campo do budismo, e aí ele encontra o caminho da reflexão, da meditação, e ele fala essa frase: nas minhas descobertas me fizeram 10% mais feliz, e isso está muito bom. Porque ele descobriu o caminho da meditação. Ele não assimila a doutrina budista, do karma, da reencarnação, que o budismo acredita nisso, mas ele descobre o benefício da meditação, de parar de manhã e respirar, pensar coisas positivas, boas, até chegar a um ponto em que a vida dele começa a equilibrar. E aí, a partir dessa descoberta dele, ele escreve esse livro, vira best-seller, né, nos Estados Unidos, obviamente chega no Brasil, e a tese dele é essa: eu estou muito bem porque eu estou 10% mais feliz. Aí a minha pergunta para ele foi: só isso? A minha pergunta para ele foi: 10% mais feliz, e você já escreve livro e está satisfeito com isso? Mas isso não é a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus para nós não é 10% mais feliz. Essa não é a proposta do Senhor. Nesse livro, Dave Ferguson e Warren Bird falam sobre a necessidade de nós fazermos as perguntas certas na nossa vida. Às vezes nós estamos fazendo as mesmas perguntas para nós mesmos, e vivemos a mesma vida todo ano, sem trazermos grande impacto na nossa história. E ele conta a história de Marty Cooper. Marty Cooper era um engenheiro da Motorola, e um dia numa reunião, há muitos anos atrás, ele fez a pergunta certa. E a pergunta que o Marty Cooper fez naquela reunião foi a seguinte: por que é que quando queremos ligar e conversar com uma pessoa, temos que ligar para um lugar?
Essa foi a pergunta que ele fez. Então, naquela época, se eu quisesse falar com alguém, eu tinha que ligar na casa dessa pessoa, ou eu tinha que ligar no escritório onde essa pessoa estava. E ele pergunta, por que eu tenho que ligar para um lugar se eu quero falar com uma pessoa? E foi aí que ele inventou uma coisa chamada celular. Eu não preciso ligar para um lugar, eu só tenho que ligar agora para uma pessoa. A grande virada na vida desse indivíduo foi que ele fez uma pergunta certa. Por que é que? A pergunta do texto de Isaías é claro. Deus faz uma pergunta, e pergunta de Deus é certa. E a pergunta de Deus é, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu acho interessante o nós. É o Senhor, nós, deu para entender, né? Toda a teologia nossa aí, de Santíssima Trindade, navega sempre desse plural divino aí. A quem enviarei? Por que Deus fez essa pergunta? Vamos entender. O contexto histórico dessa época mostrava uma coisa muito interessante. Dá uma olhada no seu texto, por isso que eu pedi para você deixar aberto, que é capítulo 1, verso 2 ao verso 4. O que estava acontecendo para que Deus fizesse essa pergunta? Qual era a realidade daquela época? Nós estamos falando do ano 740 a.C. Ano 740 a.C., o reino do norte, metade, mais da metade do reino de Israel, tinha sido já dominado pela Síria, e agora você só tem o reino do sul. Eles tinham caído sobre outro império porque tinham sido infiéis na sua caminhada para com Deus, e Deus estava dizendo para eles, se vocês continuarem infiéis, vou consumir o resto da sua nação. Então esse é o momento. Quais eram os traços dessa infidelidade que Deus levanta o profeta Isaías para levar a palavra ao povo? Versículo 2, ouvi, ó céus, Deus está falando, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Será que é só Israel que é assim, gente? Parece uma descrição do Brasil, quer ver? Próximo texto. Capítulo 1, verso 15 a 17. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Deus está falando sobre a religião que está contaminada. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O Senhor diz, até a religião de vocês está contaminada, o mundo está contaminado, vocês estão contaminados. E quando vocês oram, eu não aceito a oração de vocês, porque vocês não vivem debaixo dessas boas obras, da manifestação da graça sobre a vida das pessoas, do cuidado para com o próximo. Versículo 23, o governo era corrupto. Olha o que diz o verso 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Graças a Deus nós não vivemos essa época. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Capítulo 3, verso 15. Não havia mais amor. Capítulo 3, verso 15. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. E aí no capítulo 5, entra uma sequência de ais, como se Deus estivesse manifestando sua dor, e ao mesmo tempo dizendo, cuidado, porque vem a palavra contra vocês, a minha palavra, diz o Senhor. Olha o versículo 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro.
tem isso como se fosse uma agenda positiva para eles e é negativa. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo, é a troca do que é verdadeiro, é a venda de um conceito errado. Ele diz, cuidado, a nação está sendo enganada, pessoas que chamam trevas luz, que chamam aquilo que é amargo de doce, cuidado com esses conceitos equivocados. Volta os olhos para a palavra, quem determina conceito e valor para o cristão é a palavra, não é o mundo, é a palavra. Muito menos falsos profetas, é a palavra. É a palavra. Versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Tem gente que se acha. Isaías diz, cuidado, às vezes nós nos achamos demais, né? Sou sábio, segundo o seu próprio conceito. A sabedoria está no temor ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. É buscar na palavra de Deus o que é sabedoria. A palavra de Deus é que nos ensina o caminho da sabedoria. E por último, versículo 22, ai dos que são heróis por beber vinho e valentes para misturar bebida forte. E aí é nessa realidade, vai lá para o capítulo 6, que nós encontramos agora em Isaías. Isaías faz essa denúncia profética. Essa é a denúncia profética, essa é a realidade daquele povo. Aí ele entra no capítulo 6, e versículo 1 do capítulo 6, Isaías vê o Senhor entronizado. Isaías vê que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e suas vestes enchiam o templo. A primeira coisa que nós precisamos entender é a importância do templo, da casa de Deus. A sociedade desce a lenha contra a igreja, porque a sociedade que serve ao diabo sabe que quando nós entramos pela porta da casa do Senhor, no templo de Deus, num templo que é fiel ao Senhor, não é templo que comercializa a fé, não. Nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é fonte de toda alegria, paz, libertação, visão e valores, missão e sentido para a vida. Porque a palavra de Deus emana num templo, onde a graça do Senhor se manifesta sobre a vida de cada um. E o Senhor está entronizado. Templo bom é aquele que entroniza Deus, não entroniza homem. A igreja de Cristo. A igreja presbiteriana da Gávea tem pastor, chama Jesus Cristo. Ele é o pastor dessa igreja. Eu sou copastor, Alexandre é copastor, Dulce é copastor, nós somos copastores. O pastor aqui é Jesus Cristo, quem manda aqui é Ele. A palavra é dele, a ordem é dele, a visão é dele, os valores é dele, o dinheiro é dele, tudo é dele, a glória é dele. E quando dá certo, glória a Deus. E quando dá errado, a gente para e fala, o que nós fizemos errado, Senhor? Porque Ele é quem reina sobre tudo. Ele está entronizado. Isaías vê isso e glorifica. E a vida de Isaías começa a mudar a partir desse encontro com o Senhor no templo. Versículo 2 e versículo 3, Deus é onipresente. Ele percebe que Deus está no templo, mas Deus também está em todos os lugares. O encontro é no templo, mas a extensão do encontro é em toda a terra. A reflexão é no templo, mas a extensão da reflexão é em toda a sua vida. O alimento se dá no encontro do templo, mas nós gastamos as nossas energias espirituais em todos os lugares da terra, e Deus está em todos eles acompanhando, abençoando, mas Ele ama quando o seu povo se reúne no templo para ouvi-lo, para receber dele instrução e prestar a Ele a adoração. E ele diz isso, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não existe um lugar na terra em que não se manifeste a glória de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus. Você vai na praia, glória a Deus.
Você vai fazer uma corrida na lagoa, glória a Deus. A glória de Deus se manifesta em todos os lugares. Você viaja, vai lá no Nordeste, glória a Deus. Você anda em qualquer lugar no universo e Deus é glorificado. Deus é glorificado. Quando o homem foi à lua, o primeiro homem desceu, colocou o pé ali na lua, e disse que era um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, e todo mundo. Mas dentro da cápsula lunar, havia um presbítero da igreja presbiteriana, o segundo astronauta a descer na Lua, era um presbítero da igreja presbiteriana, Buzz Aldrin. Sabe o que ele estava fazendo lá dentro? Ceando. Ele havia levado uma maletinha com pão e vinho da igreja dele. Ele leu o texto de Gênesis e glorificou a Deus na Lua, porque Deus havia criado todo o universo. Tomou ceia, e aí é que ele desceu. E aí é que ele desceu. A glória de Deus manifesta em todos os lugares. É uma história lindíssima, poucas pessoas conhecem. Versículo 4 diz que Isaías vê o Senhor como Deus poderoso. Olha o que diz o versículo 4 de Isaías 6, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aí Isaías, então, vê a si mesmo. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, nós reconhecemos a corrupção da sociedade, reconhecemos a presença de Deus, a santidade de Deus e da palavra de Deus, mas também nós olhamos para nós mesmos. E é isso que o versículo 5 vai dizer, que Isaías vê a si mesmo perdido. Olha o que diz o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconhece que ele está perdido, porque os lábios dele são impuros. Ele reconhece o pecado. Quem encontra o Senhor, reconhece que é pecador. Segunda característica, quem encontra o Senhor, reconhece que vive num mundo corrompido. Não olha para o mundo e diz, esse mundo é maravilhoso. Não, esse mundo é um mundo corrompido. Tem coisas boas no mundo, mas esse mundo é corrompido. Ele vive no meio desse mundo impuro, mas ele também reconhece que ele está condenado. E ele diz, ai de mim, os meus olhos viram o Senhor. Porque o pecador, quando se reconhece diante de Deus, e quando ele vê o mundo que ele vive, ele diz, sem Deus eu estou perdido. Isso é o toque da graça de Deus. Como reconhecer quem tem o toque da graça de Deus e quem não tem o toque da graça de Deus? É simples, aquele que tem o toque da graça de Deus, reconhece-se pecador e teme sobre o seu futuro. O que será da minha vida sem Deus? E volta os seus olhos para Deus e pede perdão. Tem se dito muito, meus irmãos, por aí, sobre a fé, mas muito pouco sobre pecado. Muito sobre céu e quase nada sobre inferno. Pois aquele que não crê no Senhor Jesus está condenado e vai para o inferno. É o que a palavra do Senhor diz. Mas aquele que entrega a sua vida e vive uma vida com o Senhor, dá os sinais claros da manifestação da graça de Deus em sua vida. E é isso que o próximo versículo vai dizer. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Que quando esse homem se encontra perdido e sabe que ele não pode fazer nada para se salvar, e o homem não pode fazer nada para se salvar, Deus toca a sua vida, e aí ele reconhece a graça de Deus e é salvo. Ele diz, como esse fruto do toque da graça de Deus, isso é um exemplo para nós. Nós estamos aqui julgando o momento da conversão de Isaías, mas é um exemplo para nós. E ele diz, eu creio que esse é um momento especial na vida dele, versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Bom. A salvação sai de Deus. A salvação nasce no coração de Deus. A salvação vem do Senhor e toca o homem. E ele reconhece. O nosso ato de fé no processo de salvação é apenas um ato de reconhecimento. Obrigado, Senhor. Sou pecador, vivo no mundo cheio de pecado, não posso fazer nada para me salvar, estou perdido, e agora eu reconheço. Obrigado, Senhor.
Por isso que a salvação implica em gratidão. O resultado da salvação na nossa vida é gratidão, porque eu sei que eu nada podia fazer para ser salvo, estava perdido, e vem o Senhor e me salva. Obrigado, Senhor. Aí é gratidão. E quem está grato, canta louvores, e quem está grato, reconhece esse presente de Deus, e diz que isso se chama graça, e apenas graça. E então o Senhor mantém a pergunta para Isaías: a quem enviarei? O povo está perdido. Quem há de ir por nós? Porque o Senhor é alto, sublime, e Ele escolhe mensageiros para levar a mensagem dEle, e Ele diz: quem vai? O Senhor não força, o Senhor não violenta o seu povo, o Senhor convida. Quem vai? Qual a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Riné, é a expressão no hebraico, isso aí é hebraico, tá? Riné, só que você tem que ler de lá para lá, né? Daqui para cá, Riné, eis-me aqui. A quem enviarei? Riné, Riné, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor, com um coração grato porque o Senhor me salvou, com um coração grato porque o Senhor transformou a minha vida. Isso é um marcador na língua hebraica que acentua, enfatiza um estado de transição. É quando alguém diz assim: minha vida vai mudar agora, Riné, eu vou deixar de viver essa fé vacilante, Riné, estou aqui. Apesar do meu pecado, apesar da minha imperfeição, apesar de não ser quem eu gostaria que fosse, mas Senhor, estou aqui. Precisa de alguém? Estou aqui, com toda a minha imperfeição, Riné, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Heiderbos, um comentarista bíblico, diz que agora que ele foi purificado graciosamente, há um entusiasmo santo pela obra de Deus. Entusiasmo santo pela obra de Deus. Sem este santo entusiasmo, Isaías não seria capaz de cumprir a sua vocação, pois ele não recebe nenhuma promessa de sucesso. Muito pelo contrário, né? A sua tarefa seria pregar aos ouvidos moucos de Israel, que se tornaria ainda mais endurecido. Porque à medida que Isaías sai para o mundo e começa a falar sobre a palavra de Deus, o mundo fica com o coração mais duro. E o mundo começa a dizer: não, nós não queremos ouvir essa palavra, não. E ele ainda encontra falsos profetas dizendo assim: não, está tudo bem, esse Isaías está maluco. Deus é só graça, Deus é só paz. Eu estou em pecado, Deus te ama a si mesmo. Eu estou vivendo longe da palavra de Deus, está tudo bem. Tinha falsos profetas, graças a Deus que não é como os dias de hoje. Estamos vivendo a mesma circunstância, né, meus irmãos? A mesma circunstância. Isaías sai com uma disposição santa, não importando a realidade do mundo, ele sai para servir a Deus. Eis-me aqui. Wiersbe diz: nunca subestime o que Deus pode fazer com um servo disposto. Amém? Vamos ler isso juntos? Nunca subestime o que Deus pode fazer com um servo disposto. Nunca subestime. Coloque-se na presença do Senhor e espera para você ver o que Deus vai fazer. Portanto, quando eu li o livro 10% mais feliz, o que veio na minha cabeça foi exatamente isso: não se contente com 10% mais feliz, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Eu consegui mais 10%, mais 3%, não pense nisso não. Não mensure, não ponha números naquilo que Deus pode fazer, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Não duvide do poder de Deus na vida de um servo, de uma serva disposta na presença do Senhor. De uma pessoa que se coloca na presença do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, apesar da minha imperfeição, apesar das minhas limitações, eis-me aqui, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando alguém se dispõe na presença do Senhor, respondendo à pergunta do Senhor, Deus age com abundância, com graça, com misericórdia, Deus transforma, Deus amplia a nossa visão, Deus faz coisas maravilhosas.
A Bíblia diz: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Para a nossa própria glória? Não. Para a glória de Deus. Porque se for para a nossa glória, já estamos pecando. Mas quando nós fazemos para a glória de Deus, bom, a motivação está correta, a bênção virá. Quero ter uma família abençoada para a glória de Deus. Quando as pessoas perguntaram qual o motivo da bênção do Senhor, por que está tudo certo aí na sua vida? Tem problemas, mas por que na maioria das vezes está tudo dando certo aí na sua vida? Porque Deus é maravilhoso e você testemunha. Deus tem transformado a nossa vida, Deus tem transformado a nossa família. Por que no meio desse caos você ainda consegue prosperar financeiramente? Porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Ele tem abençoado. Por que as igrejas estão esvaziando, a igreja de vocês só cresce e multiplica e abençoa? Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é gracioso, mas porque também existe um povo disposto. Eis-me aqui, Riné. Deus não encontrou uma pessoa que foi transformada pela sua graça e ficou salvo, sentado e sossegado. O crente SSS. Não, Senhor, eis-me aqui, estou disposto. Riné. Que essa seja a palavra de 2019 para nós. Riné. Riné, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Riné, quando está todo mundo abandonando o barco, estou aqui, Senhor, porque eu sei quem é o dono do barco, e esse barco não afunda. Está no meio da tempestade, estou aqui, Senhor. Está nas águas da bonança, está todo mundo pulando para nadar para longe, Riné, estou aqui, Senhor, estou contigo, estou servindo ao Senhor. E isso vai, com certeza, glorificar a Deus, e nos dar muito mais do que 10%. Nos dará vida e vida em abundância. Para se dispor é necessário entender a obra de Cristo. Para se dispor é necessário entender que somos pecadores, salvos por sua graça. Para se dispor é necessário entender que quem reina é Cristo e a glória dele. Para se dispor é necessário entender que é no templo que nos ajuntamos para sermos edificados na palavra, para sairmos levando a palavra em todos os lugares para a glória de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Em 2019, os pastores, nós sentamos, oramos, discutimos e pensamos e definimos que esse é o tema nosso de 2019. Esse é o tema da Igreja da Gávea 2019. A partir do próximo domingo vai estar na capa do seu boletim. E você vai ver na foto as pessoas se ajuntando, formando a cruz de Cristo. Eis-me aqui, Senhor, Riné. Que esse seja um ano que o Senhor encontre o nosso coração com essa disposição. Amém? Vamos orar. Coloque sua vida em oração aí na presença do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Esse ano eu quero te servir, andar e ter comunhão com o Senhor como eu nunca tive na minha vida. Algo realmente transformador. Nunca subestime o que Deus pode fazer com um servo, uma serva disposta na presença do Senhor. Nunca subestime o que Deus pode fazer. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo grande privilégio de entrarmos nas portas da Tua casa e ouvirmos do Senhor a palavra do Senhor, pela graça do Senhor e para a glória do Senhor. Que o Senhor encontre o nosso coração disposto e que o Senhor encontre os nossos lábios sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, envia-me a mim. Oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.